Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos então para mais uma aula do nosso curso de Educação Física, dessa vez disciplina de didática, e a nossa aula de hoje terá como enfoque a questão do planejamento na educação física. Essa aula é a parte 1 de duas aulas, tá? Na próxima semana encerraremos esse conteúdo de planejamento e é um conteúdo muito importante, a gente precisou realmente dividir em dois momentos e vamos dar início hoje. Como toda aula de didática, nós temos o costume de relembrar os assuntos vistos nas últimas aulas para que a gente possa sempre dar uma continuidade. Afinal de contas, esse conteúdo, essa disciplina, ela tem sim uma continuidade importante, então é necessário que a gente relembre sempre toda a aula que a gente viu nas aulas passadas, ok? Na primeira aula nossa, vimos sobre as didáticas mais antigas, didática tradicional, escalonovista e tecnicista, que trabalham com seus conceitos de forma específicas. Esse quadro nos ajuda bem a entender a função de cada pessoa dentro de cada uma das didáticas, a função do professor, do aluno, a função da instituição escola em si, da metodologia, de como é avaliado o aluno nesse processo e historicamente como ela está localizada. Tá? Dando sequência a essas didáticas mais antigas, nós temos as mais atuais, que seria o ensino com pesquisa, a abordagem progressista e a visão sistêmica. Três exemplos de didáticas, dentre tantas outras que nós estudaremos e tantas outras que nós não conseguiremos ver, né? Mas todas elas muito importantes. A partir delas derivam-se outras tantas, né? Com várias características específicas que as tornam únicas e importantes para a gente. A aula passada vimos também a questão da formação profissional, a importância da formação, de fazer cursos, de fazer a pós-graduação, né? Então, ao pós-graduar, continuar estudando, se especializando, mestrado, doutorado, MBA, todas essas questões que envolvem a formação do profissional de educação física, né? E tudo isso, né, todas essas formações, isso sempre converge em algumas situações que é importante para o profissional de educação física. Uma delas, talvez fundamental para que a gente possa desenvolver ao máximo tudo que nós estudamos, todo o conhecimento que nós adquirimos, é a questão do planejamento. Né? O planejamento, ele, como nós falamos agora há pouco, ele se subdivide em uma série de situações, em uma série de variações que vão ser importantes a partir de agora. Tá? Nesse primeiro momento, nós vamos entender o planejamento como pedagógico, como estratégico e esportivo. E dentro desses planejamentos, existem algumas derivações que nós veremos aqui. O importante é ressaltar que nós não vamos nos aprofundar em cada uma delas, porque essas derivações elas vão ser estudadas em disciplinas diferentes. Por exemplo, quando a gente fala em planejamento estratégico voltado ao esporte e planejamento esportivo, como por exemplo a periodização, que nós vamos falar mais adiante, são conteúdos que existem disciplinas específicas para tratar delas. Então, o que nós vamos ter nesse momento é entender a importância de cada uma delas, em qual momento se aplica, como nós, profissionais de educação física, a aplicamos no nosso dia a dia. Tá? Obviamente que o planejamento pedagógico é muito mais voltado para o ambiente escolar ou para o ambiente universitário. Né? Então, tanto quem vai trabalhar em escola, quem vai trabalhar em universidade, faculdade, vai ter que fazer o planejamento pedagógico. Todo começo de ano, quando nós vamos preparar nossas aulas, a gente tem um planejamento pedagógico para o ano todo. Não chega no meio do ano, para cursos anuais ou no meio do semestre, a gente não sabe o que vai fazer. Não, a gente sabe, tem um caminho. E isso é traçado através do planejamento pedagógico. Né? Falando nisso, vamos aproveitar e vamos falar um pouquinho mais então sobre isso. Um dos grandes autores que trabalha com planejamento educacional é o Gadotti, e lá em 2006 ele define o planejamento como uma tarefa docente que inclui tanto a previsão das atividades didáticas quanto a revisão e adequação dos objetivos propostos no processo de ensino. Essa definição dele eu acho fundamental por vários motivos. De uma frase só a gente consegue entender vários conceitos e dialogar sobre isso. Né? Primeiro, como ele faz, né? Então inclui tanto a previsão das atividades didáticas, ou seja,
Didaticamente, precisamos nos preparar e saber como nós vamos dar cada aula. Ao longo desse ano letivo, nós vamos estudar outras tantas técnicas e metodologias de se aplicar uma boa aula. A didática, as didáticas vão nos oferecer caminhos diferentes para que a gente consiga chegar sempre no mesmo objetivo, que é conseguir transmitir um conteúdo com qualidade e de forma que o aluno se interesse sobre. Vamos aproveitar o momento que nós estamos vivendo, das questões da reclusão, né, de todos estarmos em casa, a importância que a tecnologia tem para as nossas aulas. Didaticamente, a tecnologia é fundamental hoje em dia. Nós temos muito a questão da educação à distância, como nós já estudamos sobre isso, né? A questão do ensino híbrido, que é ou semipresencial, e nós não temos como fugir dessas questões. Então precisamos entender cada vez mais das tecnologias envolvendo a didática. Nós vamos estudar muito a questão da gamificação, dos aplicativos, das mídias sociais enquanto meio de ensino, né? Então, essa didática que a gente tem que se planejar, que o Gadot tanto fala, é fundamental. Mas, além disso, nós temos que entender a revisão e a adequação dos objetivos propostos no processo de ensino, ou seja, um planejamento educacional ou um planejamento que a gente faz no meio acadêmico, no contexto geral, ele serve de reflexão para o que a gente realmente quer. De que forma que a gente quer que o nosso aluno aprenda? Quais são os objetivos? O que a gente quer que ele conheça ao final de um ano letivo ou de 6 meses, enfim. Qual o objetivo com a disciplina, com o curso, com a matéria, com a aula? Então isso é fundamental no planejamento segundo Gadot. Ok, pessoal? Dando sequência, aí saindo um pouquinho mais da questão do planejamento no meio acadêmico, nós temos então o planejamento estratégico. Tá? O planejamento estratégico, por sua vez, ele tem a função lá, vamos entender junto ali. Então é o processo de elaborar a estratégia de uma organização e definir como ela pode ser alcançada. Em outras palavras, a empresa reconhece a sua situação atual e faz uma projeção do futuro, isto é, como ela deseja estar daqui a alguns anos. Essa visão de longo prazo prevê mudanças que ajudem na diferenciação de negócio. Então vamos lá. A gente está falando agora de escola, de faculdade, já estamos falando de negócios? Como assim? Então, mas na verdade, planejamento estratégico, ele também pode e deve ser aplicado para instituições de ensino. Afinal de contas, tanto a escola quanto a faculdade, seja ela particular ou pública, ela também é um negócio. Muitas vezes, se for pública, ela não tem o objetivo de ter lucro, e se for particular, sim. Então, também entender o planejamento estratégico é fundamental. E a partir dos conceitos de um planejamento estratégico, nós vamos trabalhar com conceitos de planejamento esportivo, por exemplo. Né? Mas essa definição de planejamento estratégico é muito interessante, porque ela deixa bem claro qual que é a função de planejamento estratégico. Né? Basicamente, elaborar a estratégia de uma organização, ou seja, o que a empresa quer? O que a empresa precisa fazer para chegar naquele objetivo? Quais são os objetivos? Muitas vezes uma empresa nem sabe, um empresário monta o seu empreendimento, nós estamos falando tanto na disciplina, né, de didática, como empreender, e muitas vezes a gente nem sabe o que a empresa quer, qual é o objetivo. Então, isso é fundamental, o planejamento, para que não se perca no meio do caminho, para que você saiba de onde você saiu, como vai seguir o caminho e aonde quer chegar. Isso é fundamental, né? E obviamente o planejamento estratégico ele tem uma visão a longo prazo, que também pode ter visões menores, a curto, a médio prazo, mas é fundamental ter essa visão a longo prazo também. O planejamento estratégico serve muito para isso. Tá? Como eu acabei de falar, então, o planejamento estratégico é fundamental, a compreensão dele para que a gente possa entender o nosso planejamento esportivo. Afinal de contas, qualquer empresa que envolva a modalidade esportiva específica ou não, ela também é uma empresa, então o planejamento estratégico também se aplica às questões esportivas. Se você tem uma academia, se você tem uma escolinha de futebol, se você tem uma escolinha esportiva num contexto geral, se você tem uma academia de natação, uma academia de funcional, se você tem um clube esportivo, se você tem uma ONG, se você tem qualquer coisa que envolva, tem uma loja de material esportivo, né, tudo que envolva a questão esportiva precisa-se de um planejamento estratégico. E quando a gente fala de esporte, nós temos então a questão do planejamento esportivo. Né?
E é fundamental nós termos o conhecimento de um planejamento, de gestão, de marketing, porque veja comigo nesse slide que o Amorim traz alguns conceitos para a gente. Quais são as vantagens do planejamento estratégico em organizações esportivas, né? Algumas delas, né? Eu trouxe só algumas. Tornar a execução das ações mais fácil, facilitar as tomadas de decisões baseadas em dados e não em empirismo. O que seria o empirismo? É o achismo, né? Ou melhor, o empirismo talvez não seja um pouco mais do que isso. O empirismo é aquilo que você viveu, né? Na nossa profissão a gente fala muito disso, né? Muitas pessoas acham que pode passar um treino pelas suas atividades vividas, por tudo que foi empírico a ela, por todos os momentos que ele passou. O empirismo não é ruim. O que é empírico não é ruim. O conhecimento não é ruim. É um conhecimento adquirido ao longo da vida. Mas o estudo, o planejamento é fundamental, né? Então é por isso que o planejamento esportivo é fundamental. Para não que não seja apenas no que você acha que vai ser melhor para sua empresa, e sim no que você planejou, né? Distribuir recursos de tempo, dinheiro, pessoas e materiais, avaliar concorrentes. Lembra que eu falei da visão sistêmica? Nós estudamos visão sistêmica na aula passada. Visão sistêmica que se aplica à educação, que se aplica em várias situações, se aplica também no mercado de trabalho. Conhecer o todo, né? Então saber como está o mercado de trabalho, os concorrentes. Fortalecer a marca da organização, fundamental. Melhorar o desempenho esportivo, e a gente fala mais do esporte em si. Melhorar a coordenação das atividades, manter o foco, estabelecer prioridades. Muitas vezes nós nos perdemos em ações que não são as mais importantes, pelo menos não naquele momento. Isso é fundamental. Gerar mais motivação nos profissionais e atletas da organização. Eu sempre falo com vocês do exemplo da Disney, né? Empresa que consegue fazer com tanto quanto os seus profissionais trabalharem muito bem, né, e ter êxito nas suas funções, como que as pessoas queiram sempre voltar para a Disney, né? Então isso é um exemplo de como nós devemos trazer para nossos empreendimentos esportivos, né? E manter a consistência quando a organização sofre interferências, que vai acontecer sempre. A gente já está planejando. Muitas vezes se planeja, né, no planejamento sabe-se que vai passar por momentos difíceis. Momentos, por exemplo, como estamos passando agora, né? A economia com dificuldade, isso faz parte. Grandes empresas vão se manter e vão sobreviver a isso. Faz parte do planejamento. Tem dois bons filmes em relação a isso, dois filmes norte-americanos. Um deles nós já vimos, inclusive, o Moneyball, né? Filme com Brad Pitt. Para quem não assistiu, é um filme que ele trata de um manager, né? Um diretor de esportes de uma equipe de beisebol. É uma equipe que não é uma das principais dos Estados Unidos. É uma equipe que precisa... não tem o mesmo recurso que outras, mas tem um objetivo forte que é ser campeã. E para isso o planejamento que o personagem do Brad Pitt faz realmente é muito legal, muito bacana, baseado em fatos reais, então é bem legal de assistir. E além desse filme, tem um outro filme que segue a mesma linha desse filme, que é A Grande Escolha, com Kevin Costner, também é muito bom. E aí ele fala de outra modalidade esportiva, que é o futebol americano, e lá ele tem o mesmo objetivo, ele tem mais ou menos a mesma função que o Brad Pitt, e ele tem que montar uma equipe competitiva, ele precisa se planejar para isso, né? Então são dois filmes bem legais que trabalham com essa questão do esporte, da gestão de esporte, a questão de pressão e tal, mas com um bom planejamento, boas ações, conseguem resolver todas as situações, tá bom? É óbvio que toda grande entidade esportiva e um bom planejamento tem a questão da missão, visão e valores, né? A missão representa o motivo de existência a quem se destina aquela organização, né? A missão ela tem que responder 3 perguntas, pessoal. Por que a organização existe? O que a organização faz? E para quem ela faz? Respondendo essas 3 questões, você vai ter uma boa missão. Definir a missão da organização é um ótimo ponto de partida, porque é ela quem dará o sentido para que as ações sejam construídas. Então, quando você for empreender, construir algo, montar algo, a primeira coisa é montar essa missão e responder essas 3 perguntas. A partir delas, você vai conseguir definir o seu planejamento. Antes disso, você não sabe nem o que fazer, né? Não é porque você gosta de futebol que vai montar uma quadra esportiva, mas se você não se planejar sobre isso, fica muito complicado, né? A visão. A visão representa a perspectiva de longo prazo do que a organização pretende se tornar no futuro. Isso aqui talvez seja a síntese de um bom planejamento. Ou melhor, a parte mais
simples, porque aqui você vai ter, sem detalhar, mas você quer saber o que você quer chegar, o que você quer ser, né? Aonde você quer chegar com essa empresa, com esse empreendimento. A visão é uma das partes mais importantes do planejamento estratégico, porque a partir dela, todas as atividades, esportiva, administrativa, financeira, tudo, caminharão para o mesmo ponto. Tá? Muito legal. E por fim, os valores. Os valores são aquilo que você entende como importante para a sua empresa, é o que você vai defender ao longo do tempo, né? Então, enquanto a missão e a visão fornecem um guia de execução no planejamento estratégico, os valores refletem os princípios éticos e morais da organização. Os valores são características próprias e negociáveis que se transformam em normas de conduta para as pessoas envolvidas na organização se comportem ou tomar decisões. Então, atletas, professores, técnicos, todas as pessoas que vão trabalhar com você vão seguir aquela conduta. Isso daqui traz a cara da empresa, é fundamental. E por fim, nessa questão, obviamente, a Organização Nacional Mundial de Gestão Esportiva traz que o planejamento estratégico, né, é um campo relacionado com a coordenação da produção e comercialização de serviços esportivos, que foram amplamente classificados como serviços participantes e espectadores, e essa coordenação é obtida por meio das funções gerenciais de planejar, organizar, grifo meu esse, liderar e avaliar. Assim, a gestão esportiva, como área de estudo científico e preparação profissional, aborda essas funções dentro do ambiente específico do empreendimento esportivo. Muito legal, né, pessoal? Aqui só para te falar um pouquinho sobre essa citação, muito interessante a gente entender que quem quer trabalhar com isso precisa ir atrás de se especializar na questão da gestão esportiva. Né? Fundamental para quem quer empreender hoje em dia. Isso aqui, pessoal, talvez seja uma das situações mais importantes. Planejamento deve ser flexível. Em que sentido que eu digo isso? Quando eu digo planejamento, eu digo plano de aula, plano de ensino, periodização, plano de ação. Se o planejamento não for flexível, se você não tiver os planos B, C, D, E, F, você corre o sério risco de fracassar. Ter os planos B, planos C na manga são fundamentais. Vamos dar um exemplo. Você chega na sua escolinha para dar um treino de futebol, você planeja a tua aula perfeita para 20 alunos, que é a média de alunos que você tem, e de repente naquele dia acontece alguma coisa que todo mundo resolve levar um amiguinho para participar e fazer uma aula experimental quando você tem 50 alunos. Né? Como é que você vai fazer se você planejou as atividades para aquele número de pessoas? Por isso que o planejamento ele deve ser flexível. Quando a gente fala de planejamento de empresa, a mesma coisa. Vamos pegar o exemplo de hoje, mais uma vez. Nós estamos vivendo um momento de crise, tudo está parado. Como é que você vai fazer? Você vai ter que alterar algumas coisas. Obviamente que isso tem que ser planejado, que você pode passar por esse momento, mas você vai planejar que você pode ter essa flexibilidade de mudar algumas ações sem mudar o objetivo final e sem ter grandes prejuízos. Bem como a periodização. Vamos pensar nos atletas que tinham o objetivo de competir no final do ano. Vamos supor que, por exemplo, Jogos Olímpicos e Paralímpicos foram adiados. Mas vamos supor que uma competição seja em novembro e ela não vai ser adiada, porque em novembro, em tese, tudo está normal. No entanto, essas pessoas ficaram aí, vão ficar mais algumas semanas paradas, né? Então você vai ter que ser flexível e mudar a sua periodização. Ou, no pior das hipóteses, se você não puder mudar, você vai ter que adaptar o seu treino, como é o que está acontecendo hoje em dia, não é? Então, se nós não formos flexíveis o suficiente e entendermos que temos que adaptar nossos treinos, nossas aulas, é o que nós estamos fazendo agora, né? Eu estou alterando o meu planejamento inicial das aulas. Por exemplo, eu tinha com vocês muitas aulas práticas previstas. Agora não tenho, porque nós estamos aqui à distância, então a aula tem que ser feita de qualquer forma. Como é que nós vamos fazer? Como é que eu vou levar um palestrante? Como é que eu vou levar uma atividade prática na quadra? Não podemos fazer, né? Então nós temos que ser flexíveis e alterar nosso planejamento sem que sofra danos, sem que o aluno se prejudique, sem que você prejudique, sem que sua empresa se prejudique. Tá ok? Professor, mas em certos momentos nós vamos chegar até improvisar em alguns momentos, numa aula, por exemplo, claro, podemos improvisar. Mas um bom improviso, ele é oriundo de muito tempo de experiência e de bom planejamento prévio para que você saiba o que precisa fazer se precisar improvisar. Né? A improvisação por si só, ela corre o risco de você ter prejuízo, uma aula ruim, um prejuízo financeiro. Agora, se você se planejar e poder prever que pode acontecer, o improviso ele se torna mais seguro, certo?
Mais uma vez, planejamento entra em tantas situações, né? Plano escolar, plano de ensino, plano de aula, periodização, plano de ação, plano de treino, tudo isso são oriundos do que a gente está estudando de planejamento. Planejar uma boa aula, um bom treino. E fundamental para tudo isso, quando a gente fala de esporte, são as periodizações, né? De novo, nós não vamos nos focar em todas elas aqui, porque, para vocês terem uma ideia, existem especializações que as pessoas estudam apenas sobre periodização, né? Então não vai ser o nosso foco aqui, né, nos atentarmos a todas elas, mas vamos brevemente conhecê-las. Uma boa periodização, pessoal, ela pode e deve ser dividida em macrociclo, mesociclo e microciclo. Nós já conversamos basicamente sobre isso, mas o microciclo são situações mais pontuais e menores, o meso já é uma distância média, né, trabalhando com algumas semanas e meses, e o macrociclo engloba o micro e o meso. O macro é algo mais abrangente e mais, geralmente uma duração de um ano, ou, né, a duração de um período importante, entre uma competição importante, por exemplo. Né? Pode durar, inclusive, aí um período olímpico que a gente chama, né, um macrociclo dos 4 anos, né, pós-competição, os anos de preparação, competição, e você divide os mesociclos e os microciclos. É, né? Bem interessante. De novo, não vamos nos aprofundar nisso, não é o objetivo da aula, porque perderíamos muito tempo aqui. Para vocês verem o quão complexo isso é, olha quantos modelos Alves nos traz aqui, por exemplo. Né, o clássico, pendular, modular, estrutural, por blocos, enfim, tem uma série de modelos, né? E, professor, mas algum deles é melhor, pior, certo, errado? Não. Na verdade, depende do teu público, do teu objetivo. Por exemplo, Marques Júnior traz uma explicação para a gente bem interessante. Veja, ele traz alguns tipos de periodização e ele mostra para que tipo de grupo é interessante. Não só o tipo de grupo, mas o tipo de objetivo teu. Por exemplo, se você quer para esportes de combate, algumas periodizações são interessantes para um tipo determinado de pessoas, de público, iniciantes, nível médio, de alto nível, né? Então vejam só as possibilidades. Isso tudo aqui, pessoal, para quem gosta, se interessa, recomendo desde já ir estudando e se especializando nesse tipo de situação. Façam cursos, né? Busquem informações, assistam, procurem outros profissionais para trabalhar com isso. Beleza? Nossa aula já passou de uns 20 minutos. O objetivo aí era a gente falar um pouquinho sobre esse planejamento e todas as vertentes, né? Planos de aula, periodização, plano de ensino, planejamento estratégico, planejamento esportivo, enfim, tudo que envolve a questão de se planejar, o ato de se planejar dentro da educação física, tá bom? Então depois, na próxima aula, nós vamos falar então sobre o momento de planejamento de carreira, o planejamento pessoal, como se planejar para que vocês, ou nós, profissionais de educação física, sejamos cada vez mais bem-sucedidos. Tá certo? Valeu, pessoal. Muito obrigado pela atenção. Vamos conversando aqui alguns links interessantes para vocês. E é isso por hoje. Muito obrigado pela atenção. Estou sempre à disposição de vocês. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.